Fala aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estou aqui para analisar um filme que é um filme bizarro, estranho e para variar eu vi quando eu era criança, né? E é Força G. É, cara, Força G, aonde o meu canal foi parar? Aonde que... Mano, se alguém conhecer Força G, cara, eu juro, você foi uma criança feliz. Porque esse filme é tipo Carros 2, só que sem carros e de porquinhos da Índia. Acho que eles são porquinhos da Índia, eu não lembro. Mas, sem mais enrolações, deixa o like, se inscreve no canal e deixa seu comentário pra ver o que você achou do vídeo e o que eu posso melhorar, já que eu estou começando agora. E fique com a intro aí. Bem, o filme começa com o Alan do Super Benocase e, sim, eu reparei que ele é o Alan do Super Benocase, né? Vou chamar ele de Alan a partir de agora, tá? Ele é o Alan. Conversando com alguém que se revela que é um porquinho da Índia. Tudo bem, né? Aí, beleza. Aí eles discutem de um plano que é invadir a casa de um empresário de eletrodomésticos que é o mais bem sucedido do mundo. Que aparentemente tem um plano secreto que o FBI está investigando há mais de 2 anos. E esse plano ninguém sabe o que é, mas aparentemente o nome do projeto é Cluster Storm. E ele envia nossos protagonistas para descobrir o que é esse plano, né? Que no caso são Darwin, que é o personagem principal, né? Juarez, que é uma mulher porquinho da Índia. E o Detonador, que é um porquinho da Índia que explode as coisas. Nossa, que coisa, né? E o Cegueta, que é uma topeira, que é o cara do computador, né? Tudo bem. O Darwin consegue chegar no computador do cara de um monte de cenas, tipo, dele... Mano, coisas de espião, tá ligado? Não sei explicar muito bem. Mas... Ele consegue invadir. Quando ele chega lá, ele vê o projeto Cluster Storm e coloca um chipzinho pra extrair. E aí ele tá extraindo lá e eles têm uma mosca espiã. E o Cegueta, né? Ele fala, pô... mano, o cara tá chegando aí, hein? Ele tá subindo a escada, ele tá chegando perto. Vamos ir rápido, né? Aí o cara falou, beleza. Aí o cara tá lá, tá quase. Aí o cara sobe a escada assim, vai lá beber um cafezinho. Aí o cara fala, pô, tá que pariu. E tira o negócio e se esconde na lareira. Que por acaso ela se acende com palma, né? Que coisa, que tecnológico. A gente não tem isso até hoje, né? Um filme de 2002, não sei, se é de 2002. E já tinha isso, né? Então, beleza. E aí o cara percebe, mano, que estranho, né? Se eu fosse um cara roubando minha casa, onde eu me esconderia? Ah, na lareira, né? Ele vai lá e toca a palma pra ver se tem alguém na lareira, né? Não sei o que esse cara pensou, mas... não sei também. Aí o nosso querido Darwin consegue fugir por uma corda que o Detonador tinha colocado lá pra ele fugir. Aí eles conseguem fugir e, tipo, eles estão sendo cercados por uns cachorros ali. O Cegueta, no caso, tá sendo cercado por um cachorro. E ele não consegue sair do buraco que ele tá. Aí os caras distraem o cachorro e, do nada, chega um carro lá de extermínio de ratos e joga um gás nele. Aí você pensa, pô, acabou, né? Os protagonistas morreram. Mas não, era só o Alan disfarçado. Que era só um plano pra ninguém suspeitar, né? Se bem que eu acharia mais suspeito se o cara, a van amarela, chegar e tacar um porro num monte de rato do que um cara chegar e pegar os ratos na moral. Guys! Pronto, longe do perigo. No dia seguinte, o Alan chama os agentes do FBI pra casa dele, porque, caso não disse, sim, eles sobraram pro FBI, pra eles verem o projeto que eles roubaram. E quando ele chega lá, ele começa a apresentar os animais dele, que no caso são baratas espiãs e os nossos protagonistas. E, sim, ele construiu um tradutor que faz eles falarem com os agentes do FBI. Aí quando ele mostra o arquivo que ele roubou, que eles roubaram lá da casa do cara, ele vai abrir o arquivo, quando ele abre, é só uma máquina de café. Aí o Darwin, ele tenta explicar que... Mano, eu vi no PC do cara que esse projeto, ele ia, tipo, fazer as máquinas meio que ganharem consciência e meio que dominar o mundo. Só que não aconteceu isso no programa.
E os caras ficam pensando, não, esse cara, você quase arruinou uma missão de 2 anos, enviando uma missão não autorizada pra tentar roubar a casa de um cara lá que, pô, aparentemente não fez nada. Então, você tá demitido. Aí, ele vai levar os nossos protagonistas pra virarem cobaias, só que eles fogem antes por uns tubos lá, e eles entram dentro de uma gaiola que leva eles pra um pet shop. Quando eles chegam lá, tem um hamster lá que é, tipo, muito brigão, que... Cara, ele é um hamster, cara. Ele é tipo aquele cara que é anão e bravo, tá ligado? Tipo, sei lá, o zangado. Mas beleza. E o outro porquinho da Índia que é mais gordo. E esse hamster, ele até fala... O gordinho, ele até faz uma piada com ele, falando, pô, irmão, você parece um furão. Você é descendente de furão. O cara falou, ó. Aí o hamster fica muito puto com isso, né? Beleza. Aí depois disso, eles tentam arrumar um plano pra fugir de lá. Que se condizem em ser adotados e depois fugirem pra casa do Alan. Aí quando chega uma família lá, que é composta por menina irritante, pai sem graça e mãe que não tem um diálogo. Literalmente, a mãe não fala nada, ela só existe. E o Sid do Toy Story. Porque esse moleque, ele gosta de torturar os bichos. E é isso aí. Aí a menina, ela adota a Juarez. E o moleque, ele pega o gordinho, só que ele pega ele... Eu não sei que merda é esse que ele tá na mão, mas ele tenta jogar num aquário de cobra, só que ele não consegue, né? Porque ele erra. Aí depois ele leva o detonador. Aí, depois disso, a cena corta pro Segueta e ele tem um plano que é... Mano, eu ouvi falar que quando um animalzinho ele morre, ele é plantado no jardim, né? Aí quando eu for plantado, tá ligado, né? Eu furo aí, depois eu volto aqui pra ajudar, né? Só que quando ele vai lá, o pessoal... Quando ele está prestes a ser levado lá pro quintal pra ser enterrado, chega um caminhão de lixo e a dona fala, pô, joga ele no caminhão de lixo, né? Aí o cara vai e joga e o Segueta acaba morrendo. Na mesma noite, eles estão escutando algo vindo da casa do hamster, um barulho. E quando eles abrem, ele tava comendo, escondido. E ele fala, mano, eu sempre escondi comida de você porque eu sabia que você sempre ia comer tudo. Falando isso pro gordinho, né? Inclusive, irmão, ele parece muito com o Supla, tá? Eu vou chamar ele de Supla. E aí, Supla? Aí, beleza. Cara, na moral, mano, Supla. Tá bom. Aí depois ele meio que aperta o botão sem querer e ele abre uma passagem dentro da gaiola. E o Darwin fica puto, né? Porque ele fala, mano, meu amigo morreu e você sabia uma forma de saída. Você é um furão. Brincadeira, ele não fala que ele é um furão, mas... Eu queria muito que ele tivesse falado isso. Aí depois ele vai embora e o gordinho fica lá, né? O Supla. Aí o hamster empurra ele lá pra baixo e o Supla vai junto com o Darwin, né? Enquanto eles estão andando, eles acabam encontrando uma máquina de café que do cara lá do cara lá do mal, né? E eles entram, e o Darwin entra dentro da máquina e ele vê que tem um chip. E escrito Cluster Storm com uma contagem regressiva. Porque, eu não contei acho que no vídeo, mas o projeto Cluster Storm, ele tinha uma contagem regressiva de 48 horas. E depois ele abaixou, né? Passou um dia, então abaixou pra 20 e algumas horas. Não lembro. Aí o Darwin tenta tirar o chip, só que a máquina ela se cria vida e começa a correr atrás do Darwin. Só que como o Darwin é muito inteligente, né? Ele usa a estrada pra matar ele. Tipo, ele entra na estrada e o carro atropela ele. Ele não atropela o Darwin, porque ele é pequeno, né? Então o carro meio que passa por cima e atropela a máquina. Aí ele pega aquela máquina e leva ela pro esconderijo do Alan. E enquanto isso, a mosca que eles tinham levado junto pro pet shop, ela chega lá e fala pro Alan, fala, pô, os caras estão presos lá no pet shop, né? Aí o Alan, ele pensa em ir lá, só que os federais já foram lá primeiro que ele, né? Ele não consegue achar onde estão os bichos. Mas ele tava vendo aquele chip lá que eles tinham roubado da casa, e quando ele vai colocar pra ver se o seu arquivo tava errado mesmo, ele tinha um vírus. Então, não sei porque não deu vírus no começo, mas agora deu. Então, não sei. Mas aí depois vai pra uma cena que o Sid do Toy Story, que ele tá brincando de assassinar brinquedos, né, com o detonador. Tipo, ele tá com o detonador de um carro, ele tá controlando o carro atropelando os bichos, né.
Aí depois ele é chamado pra jogar o lixo fora e ele sai do quarto. Aí o detonador pega o controle e ele pega o carrinho e vai andando. E ele pega a Juarez e vai embora. Com uma cena que é incrível, né? As crianças estão correndo atrás de um carrinho que tem 2 hamsters dentro. Achei genial. Aí quando eles fogem, eles chegam na casa do Alan e... Quando eles chegam lá na casa do Alan, ele fala que na verdade ele não modificou eles geneticamente, que eles são apenas porquinhos da Índia comuns. E que só foram achados adotados mesmo e foram criados lá. E eles ficam meio tristes depois de serem meio que enganados, né? Mas eles aceitam de boa isso. Aí o Davi começa a fazer um discurso motivacional, tá ligado? E o Alan fala, pô, é verdade, né? A gente tem 30 minutos pra resolver isso, então a gente vai resolver. Aí eles têm 30 minutos até o projeto lançar. Isso tá meio de tarde, assim. De tarde, assim. Não tá tão de noite, mas tá de tarde. Aí o FBI bate na porta dele e fala, ô, sai daí, hein? Simbora, senão vai invadir. Aí ele fala, o Darwin fala, pô, como é que a gente vai sair daqui? Aí o Alan fala, tá ligado, né? Ele foi lá, fez umas rodinhas de hamster muito insana, que é mais rápido que um carro do FBI. Aí ele tem uma cena de perseguição do carro do FBI contra 3 rodas de esquilo, hamster. Em que as 3 rodas realmente ganham, né? Aí eles chegam lá na casa do cara. O que eu achei estranho é porque, tipo, quando eles saíram da casa tava meio que de dia, quase pra tarde. E quando eles chegaram já tava de noite. E não passou 30 minutos. Eu achei isso genial. Eu não sei se a noção de tempo dos caras foi meio estranha ali, mas beleza, né? Depois que ele chegou lá, eles deixam o Supla pra ficar vigiando pra ver se não tem ninguém chegando perto deles, né? Enquanto eles botam um chip pra destruir o computador. Porque o plano deles é o seguinte, pegar aquele chip com vírus e botar no computador pra ir desativar ele. Quando eles chegam lá na sala dos computadores, tem uma linha, né, que tem uma granada, que se eles pisar, acaba, né? Aí eles estão lá tentando ver como chegar lá, né? Só que aí o Supla, ele saiu da posição dele e ele foi na cozinha comer. Nossa, que ideia genial. Aí um micro-ondas vivo, né, aparece e tem um bolo dentro dele. Ele gosta muito de bolo e ele vai pra cima do bolo, só que ele prende ele. Aí ele fica dentro do micro-ondas e o micro-ondas ganha tipo um corpo e ele começa a correr atrás dos nossos protagonistas. Só que aí ele pisa na granada e ele explode. Nisso que ele explode, o Darwin é jogado pra dentro do computador. E ele vai lá por dentro pra ver se ele chega no computador principal pra botar o chip. Aí ele também dá um esporro lá no Supla, fala, pô, mano, você saiu da posição, tá ligado? Não era pra você ter feito isso, sei lá o que, sei lá o que. Ele meio que humilha ele, né, tá ligado? Humilha não, né, mas tipo, fica puto com ele. Aí, quando ele chega lá no computador e tem alguém sentado na cadeira, e plot twist, era o Segueta. E ele estava vivo. E na verdade ele estava controlando tudo. E ele ativa o projeto Cluster Storm no mundo inteiro. E ele faz as máquinas acordarem e começarem a atacar os seres humanos. E o presidente, na verdade, da empresa, não tinha nada a ver com isso. Porque ele pensou que o projeto Cluster Storm era só para os objetos ganharem vida. Ou seja, ele não pensou que os objetos iam atacar, ele pensou só que os objetos iam, tipo, conviver com os humanos. Só que o nosso querido Segueta, ele manipulou isso. Ele mudou os projetos para que os objetos atacassem o mundo. E nisso, ele ganha um Megazord gigante, tá ligado? E ele até começa a fazer um discurso pro mundo Darwin, fala, mano, na sociedade, nenhuma pessoa pesquisa na internet como cuidar de uma topeira, ou como alimentar uma topeira, e sim apenas como aniquilá-la. Então eu quero me vingar da humanidade. Eu quero fazer a humanidade sofrer, igual eles fizeram eu sofrer. Aí mostra o flashback do passado, e o Topeira, o Segueta, ele tá lá. Ele é uma topeira também. O Segueta, ele tá lá com a família dele. E o pai dele fala, filho, se algum dia você tiver a oportunidade, faça os humanos se ajoelharem na sua frente. Aí o Segueta levou isso pra vida, né? E ele começa a usar o Megazord dele pra trazer lixo espacial pra Terra e fazer os humanos terem que viver embaixo da Terra. Eu não entendi muito bem esse plano, mas tudo bem, né?
consegue chegar lá em cima e manda o discurso no jutsu pra cima do meu mano Topeira. E ele, mano, o cara manda, mas pera, cara, você não precisa fazer isso. Os humanos podem não ter feito bem pra você, mas o Alan, ele fez tudo por você, cara. Ele te cuidou de você, adotou você desde que era criança, te deu um objetivo de vida e te ajudou a fazer tudo, tá ligado? Tipo, meio que te salvou da morte. E o Segeta, ele fica arrependido com essas falas, que eu acabei de inventar, provavelmente. Eu nem sei o que ele fala, que eu até esqueci, mas... Ele fala, pô, mano, não faz isso, tá ligado? Aí o Segeta fica arrependido, mas ele não consegue desligar o projeto. Aí o Supla, como ato de herói, ele pega o chip da mão do Darwin e bota ele lá, fazendo explodir. Aí o Darwin, ele consegue salvar o Segeta, mas o Supla não consegue. E ele cai. Aí depois disso, eles vai no destroços pra ver o que aconteceu. E ele tá lá, deitado, com um pedaço de bolo na mão. Só que ele começa a sentir o cheiro do bolo e ele começa a dar o bolo pra ele comer e ele acorda, magicamente. Você acha que um porquinho da Índia ia morrer em um filme da Disney? Porra, óbvio que não, né? Todo mundo fica vivo. Aí depois disso, aquele cara que era arrombado da FBI, ele foi transferido pro Polo Norte. E a Força G virou um projeto oficial do governo e agora eles salvaram pro FBI. E no final do filme também o Segeta, como punição, né? Ele tem que tirar os chips Cluster Storm de todos os aparelhos eletrodomésticos. Que são mais de 5.000. Ou seja, ele vai ficar muito tempo fazendo isso. Bem, o filme acaba aqui, galera. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E comenta o que eu posso melhorar já que eu tô começando. E é isso. Se você gostou do filme, comenta aí também. E é isso. Valeu. Falou.